Compramos o AP e agora o que fazer? Este vídeo de hoje eu vou falar como que foi o processo, tá? Após a compra, falar um pouquinho do processo da compra, né? Mas também vou falar o processo após a compra. E desde já deixe seu like, se inscreva no canal e depois compartilhe esse vídeo com os amigos, que assim ajuda a gente, tá? Bora para o vídeo. Compramos o AP. Como que foi a compra do AP? Após a escolha, a negociação, né, da negociação do financiamento, tudo, simplesmente a gente fomos no cartório, né, com o proprietário do apartamento, que até então era a própria construtora. Nosso apartamento não tinha dono, né? Final ainda era da própria construtora. Fizemos toda a papelada, né? Contrato, tudo, assinamos bonitinho, entramos com recurso na Caixa, né? No Banco da Caixa Federal, que foi por onde a gente fez o nosso financiamento, que já estava pré-aprovado. E tudo certo, né? Demorou um pouquinho ainda para nós recebermos a chave, porque a gente recebe a chave só após que tá tudo liberado. A gente tem que fazer uma vistoria antes de receber a chave, porque se tiver alguma coisa que não esteja funcionando, a construtora tem que arrumar e nos entregar em perfeito estado. Feita essa vistoria, a gente fez uma vistoria, eu constatei alguns defeitinhos, né, algumas coisinhas, eles arrumaram e foi feita uma outra vistoria, onde aí sim eles nos entregaram a chave, com a nossa comprovação, né, de que tudo estava corretamente funcionando e tudo pintadinho, tudo certinho. Eles nos entregaram a chave. A partir daí, eu comecei a fazer os orçamentos. Na verdade, eu já fiz alguns orçamentos antes disso, que no período de transação ali entre o banco, né, entre o financiamento e tudo, a construtora já me forneceu acesso ao apartamento para mim fazer já alguns orçamentos, para que quando eu pegasse a chave eu já conseguisse dar andamento na minha reforma. Então, eu já havia feito alguns orçamentos. Mas o que eu indico para vocês, tá bom? Você comprou seu apartamento, fez todo o processo jurídico, né? Todo o processo de cartório, tudo certinho, financiamento, tudo certinho, pegou a chave. O que eu lhe indico? Procure um profissional, procure um arquiteto, para que ele faça seu projeto, para que ele te dê um norte nas coisas, principalmente se você é totalmente leiga, tá? Como eu falo para muitos amigos, já tem isso em outro vídeo, eu sou meio metida arquiteta, porque se Deus quiser um dia vai ser a minha profissão, eu só não tenho o diploma ainda, mas um dia terei. Então eu tenho uma boa base sobre muitos assuntos da arquitetura, tá? Tanto de reformas e construção. E vivência também, porque como a gente já passou também por muitas reformas aqui, muitas não, mas algumas reformas aqui na nossa casa, então eu também tenho alguma experiência. Então, muito importante também quando você for procurar o seu arquiteto, é você ter alguma referência já do que você quer. Já imaginar, tipo, a posição da sala, né, tudo. Eu, como não queria obra,
né, no apartamento, a gente só reformou, a gente só terminou, né, o apartamento, só vamos terminar, né, porque estamos em processo. Então a gente não fez reforma, mas tem, e se o seu apartamento não é de paredes estruturais e muitas coisas que podem acarretar em você não poder mexer no layout do seu apartamento, você pode isso ver com a sua arquiteta, né? Arquiteta ou arquiteto. Mas eu indico muito, tá? Você procurar um arquiteto, procurar um profissional, um responsável, para que possa lhe ajudar e lhe fornecer até o que realmente você pode ou não do que você sonha e pretende fazer no apartamento. E assim você já tem o projeto, né? Muitos arquitetos você já contrata e eles fazem toda a parte de mobiliário também, projeto de mobiliário. E os fornecedores de serviço, muitos arquitetos já têm os seus fornecedores de serviços de confiança que trabalham com eles, né, nas reformas, então tem uma garantia a mais. E assim, se você precisa cobrar de alguém, infelizmente você também tem cobra do próprio arquiteto. A responsabilidade cai sobre o arquiteto. Mas, como eu comentei no vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards, que foi como que eu cheguei na compra do nosso apartamento, no nosso condomínio, do nosso apartamento, nós estamos dando um salto social. E então, quando eu fiz esses alguns orçamentos já prévios, antes de ter a chave em mãos, mas quando eu já estava para pegar a chave em mãos, eu resolvi fazer 2 orçamentos com 2 arquitetas. E, infelizmente, ou eu fazia o projeto arquitetônico, né, tanto da reforma quanto de interior com elas, ou fazia os móveis. E então, entre isso, eu preferi eu mesmo tocar a reforma, porque a gente não tinha condições financeiras para bancar nenhuma das duas, tá? O valor não foi muito discrepante de uma para outra, mas nenhuma das duas coube no nosso orçamento. Então, como eu já tinha uma boa base, claro, eu não sou profissional, eu procuro muito, pesquiso muito às vezes para as coisas, como o YouTube tá aí para nos ajudar e nos salvar, mas eu não sou profissional, como eu falei, eu não tenho diploma, então, mas eu tenho uma boa base de muitas coisas e por não poder pegar uma arquiteta, eu também desisti de fazer várias mudanças, né? Então a gente manteve todo o layout do apartamento, não mexemos em nada, não mudamos nada. O layout da cozinha eu mudei, mas eu não vou precisar mudar encanamento, não vou precisar mudar nada, porque o único encanamento que eu vou mudar é o de gás, mas eu vou fazer por dentro do móvel mesmo, eu não vou furar a parede, eu não vou fazer nada, porque daqui um mês praticamente vai estar gesso, vai estar as coisas prontas e nós vamos instalar o piso e acabou a reforma, acabou a obra, acabou tudo, agora é só colocar os móveis para dentro. Então, eu fiz orçamento. Os primeiros orçamentos que eu fiz foi de móveis, né? Então eu peguei vários, eu fiz mais de 15 orçamentos. Fiz mais de 15 orçamentos com marceneiros e com lojas, tá? Só que, como atrasou muita coisa, né? Atrasou a nossa entrega da chave, porque o Ricardo precisava ir no banco assinar os papéis, e bem na época a firma entrou em greve, então ele como superior, ele não podia fazer parte da greve e ele teria que cobrir as pessoas que estavam na greve. Então ele praticamente estava trabalhando direto na empresa, né, que ele trabalha, e não conseguia
não conseguia ir ao banco para assinar esses papéis, para realmente a gente pegar a chave. E daí quando ele conseguiu ir, a gente teve que marcar essa vistoria, né, para arrumar qualquer coisa que a gente não tivesse do nosso gosto. E daí, como tinha algumas coisinhas, eles tiveram que arrumar. E daí, daí a gente teve que marcar de novo a próxima vistoria, para daí sim liberar, né, o apartamento. E daí essa vistoria eles já mandaram já pro banco, que tava tudo certo, mas nisso, no mesmo dia da vistoria, eles já me entregaram a chave. E logo daí após veio a quarentena. Daí veio a quarentena e trancou tudo, porque daí quando a gente realmente ia começar essa parte do gesso, porque daí o gesso, eu fiz orçamento com gesso, fiz orçamento com o vinílico, né, porque eu já tinha definido o que nós íamos fazer, e móveis, que foi realmente o que a gente mexeu no apartamento. Então, eu já tinha feito os orçamentos de gesseiro, já tinha feito alguns orçamentos com móveis, com tanto marceneiro como lojas, só que nem todos tinham me dado o preço, né, dos móveis. O gesseiro, parte de reforma mesmo assim, mas os móveis ainda não tinha recebido o valor. Então, eu já tinha definido com quem que eu ia fazer a parte do gesso, porque a primeira parte a ser mexida numa reforma por várias arquitetas que eu sigo e elas falam que a ordem do cronograma, quando tu vai fazer uma obra, é primeiro quebrar tudo que tem que ser quebrado, construir tudo que tem que construir, ser reconstruído. Só que como eu não quebrei nada, vou quebrar até... Agora a gente vai quebrar, mas é muita pouca coisa, não vai atrapalhar nada. O próximo passo era o forro. E daí sim, é o forro, e depois que o forro tá completamente pronto, seco, amassado, pintado, tudo certinho, daí que a gente vai fazer as outras coisas, porque o forro dá muita sujeira. Porque tudo o resto que a gente vai fazer é praticamente sem sujeira, né? E o forro, ele gera muito pó nessa fase da finalização dele, que tem que passar massa corrida, tem que passar, se eu não me engano, tem que passar tipo um primer, um selante, tem que passar um selante, daí tu vem com a massa corrida, tem que esperar a massa corrida secar, e deles lixam toda a massa corrida para ficar toda lisinha, toda bonitinha, não aparecer nenhum vincozinho, né, dos encaixezinhos. E daí sim a pintura, né, porque a massa corrida é branca, mas mesmo assim vem a pintura para selar essa massa corrida, né. Daí depois que tudo isso tá pronto, daí que tu pode trazer os móveis. No geral, é tudo de cima para baixo, né? Primeiro o teto, terminou o teto, pode vir parede, pode vir chão, pode vir as coisas. E nós vamos colocar vinílico colado. E por causa desse vinílico colado também a gente teve que fazer um contrapiso novo, porque o nosso contrapiso lá ele foi calculado ou para cerâmica ou para laminado, que é mais grosso. E o vinílico ele é 2 milímetros, 3 milímetros, desculpa. Ficou um degrau muito grande, tá? Entre as áreas que já tinham piso para onde estava cru, que é onde a gente podia escolher o piso que nós colocaríamos. Tinha quase 2 centímetros de diferença. Então a gente fez um contrapiso de 1 centímetro, e daí vai vir mais a massa niveladora, né, em cima do contrapiso, e daí o piso vinílico, que daí vai ficar exatamente no mesmo nível da cozinha, dos banheiros, que onde vai fazer o encontro vai ficar exatamente no mesmo nível. Que tinha uma outra opção, mas essa outra opção era muito mais cara. Então a gente decidiu fazer o contrapiso novo. E isso já foi feito agora, essa semana. Eu vou lá, vou gravar um vlog das atualizações, que realmente foi só isso.
Eu quero gravar também mostrando quando vinha a luminária, né, que é a que tá faltando pra gente terminar o gesso, como eu já comentei no outro vlog. Vou deixar aqui em cima no card também, que a nossa obra tava parada porque tem os plafons de corredor que de 1,20 m por 15 cm, que tem que ser recortado o forro para embutir. E como o eletricista ele precisa da peça para medir exatamente certinho, veio com defeito, demorou muito para vir, levou 15 dias para vir, e quando veio danificado. A gente mandou de volta para a fábrica, demorou uma semana para ir, e daí para eles dar baixa lá levou mais uma semana, e agora essa semana, que foi terça-feira, eles postaram na transportadora para vir. A gente acredita que até segunda tá aqui, porque como a transportadora é um pouco mais rápido, porque o problema tá sendo pelo correio mesmo, por causa, acho que da pandemia, né? Tá um pouco mais demorado o correio. E é lá de São Paulo, tá? Então, por isso que tá demorando. Mas chegando essas luminárias, porque as outras são praticamente... As outras que precisam embutir já estão lá. E só falta essas. As outras que tem já algumas lá, já tem mais uma que eu comprei, os pendentes do nosso quarto. Eu comprei já, também já tá vindo. Mas são de sobrepor, né? Não é embutido. Então, é só ele fazer o furinho e deixar o fio para fora, e quando chegar a gente mesmo pode instalar. Após, né, terminar essa fase de reforma, a gente já fechou o contrato com uma empresa, com a loja de móveis, que é a Perim, aqui de São Leopoldo. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. E, voltando à questão dos móveis, né? Eu fiz bastante orçamentos com marceneiros e lojas e tudo. A maioria dos marceneiros já havia me dado os valores. E realmente, gente, marceneiro deu muito mais barato, tá? Eu vou colocar o valor aqui da marcenaria com o marceneiro, mas não foi esse valor que a gente pagou. Mas eu vou explicar por quê. Com os marceneiros, o orçamento mais barato tá aqui, ó, no meu caderninho. Pera aí, eu já vou. O meu orçamento mais barato com o marceneiro deu 35 mil, tá? E isso contando o quê? Todo o apartamento, menos a sacada, tá? Porque eu não orcei nada com ninguém a sacada. Sacada não é um projeto para agora, para nós. Mas isso é o projeto dos 3 quartos, os 3 banheiros, sala, cozinha e o hall de entrada e um aparador buffet, tá? 35 mil eu tinha dado com o marceneiro. Nas lojas mesmo, que nem Perim, Bartzen, daí fora esses marceneiros eu fiz com 4 lojas, tá? Lojas credenciadas, tá? Que é Perim, Bartzen, Armários, a maioria dessas lojas são daqui, tá? Do Rio Grande do Sul. Então, não sei se para os outros estados são conhecidas, mas é Perim, Bartzen, Armários e NM Móveis Zona Sul lá de Porto Alegre. Então, o porquê que eu descartei o marceneiro? Aqui em casa, só os quartos são modulados de loja, mas lá embaixo a minha cozinha, os meus banheiros, a minha penteadeira, que é a única coisa que eu pretendo levar daqui de casa é a penteadeira, é tudo feito por marceneiro sobre medida. O primeiro marceneiro que eu fiz foi os banheiros. O produto dele foi muito bem feito,
no tanto que é o produto que tem mais resistência à umidade, foi o dele. Foi muito bem feita a selagem dos acabamentos, né? Só que no meu banheiro aqui, o meu banheiro é em L. E eu tenho 2 espelhos encontrando na quina, tá? E um dos espelhos ele colou com fita dupla face e o espelho foi escorregando. Quando eu vi, o espelho não caiu, só tava um belo dia embaixo na bancada. Ele foi escorregando com o tempo, eu não percebi, e um dia ele escorregou completamente para baixo, mas não bateu, não trincou, não caiu. E eu chamei o moço, né, o marceneiro, ele veio, ele recolocou o espelho no lugar e falou: ai, eu não vou mais usar essa fita, porque eu usei essa fita para testar, eu já vi que essa fita é ruim. Vou voltar pro outro silicone que eu usava. E dali 3 meses, o outro lado do espelho também escorregou e caiu. Só que esse realmente caiu e aonde bateu no outro espelho, aqui na superior, que bateu no outro espelho, quebrou. E eu entrei em contato com ele para ele vir recolocar no lugar e ele sumiu. Então, claro que não foi uma perca nem nada, né, do tipo, mas eu não tive o respaldo de garantia do produto. Se eu tiver qualquer outro problema, eu não tenho garantia mais porque ele foi embora, sumiu, não tem mais a empresa onde era. Eu fui lá várias vezes, não tá mais lá, não é mais lá. Anos se passaram e a gente resolveu reformar a nossa cozinha, porque a nossa primeira cozinha a gente também comprou modulado e a gente só mandou botar a pedra por cima, né? Daí, aparentemente, tu olhava para ela, parecia que tinha sido feita sob medida, mas não, ela era modulada. Só que a nossa cozinha, como eu falei, eu já tive que fazer várias reformas aqui em casa. A nossa janela da cozinha infiltrou, tava com umidade, quando chovia realmente vazava bastante para dentro da janela e entrou por detrás do móvel e estragou todo o meu móvel. Foi 2 módulos do meu móvel, que foi o da pia e um módulo de gavetas. Estragou todo, tava prestes a cair a qualquer momento. Eu nem sabia que tava tão ruim quando eu tirei, que eu fui ver o quanto tava ruim. E então a gente resolveu mandar fazer com um marceneiro para fazer sob medida daí pela pedra, né? Fazer sob medida pelo móvel que já existia. Claro, eu fiz algumas alterações para mais de armários, mas o que já existia ele fez exatamente igual e ficou muito bonito, porque, né, ficou praticamente igual à cozinha que eu tinha antes. Mas, com 1 mês de uso da cozinha, um dos rodapés já caiu fora. Caiu completamente, cair fora não caiu, mas ele desgrudou um lado e quando tu entra na minha porta, se tu for uma pessoa bem reparadeira e tu olhar pro pé pra vista do pé do meu armário, tu vai ver que ele tá um lado no chão e o outro meio que suspenso, né? Porque fica um filetinho erguido ali, fica, mas o outro lado tá no chão. E eu tive o problema que, como eu tive que remover a minha pedra, eu pedi pro marmoreiro vir lixar a pedra, né, desmontar a pedra, lixar tudo para depois colocar no lugar, só que ele colocou e não impermeabilizou direito. E ficou com vazamento e vazou o pouco que vaza. É pouco, gente, não é coisa assim, vaza muito. E daí, a partir do momento que eu vi que tava vazando, que caía 1, 2 gotinhas por baixo da coisa, eu cuidei muito. Toda vez que eu lavo a louça eu seco muito bem, né, pra não ficar vazando, mas já inchou muito o móvel aonde ficou o vazamento.
E até então, por o vazamento ser tão pequeno, eu não achei que iria inchar tão fácil. Porque aqui nos meus banheiros, imagina, banheiro tem umidade. Aqui no inverno a gente liga o banheiro, o chuveiro no pelando, que fica os vidros todos embaçados. E nunca inchou como inchou lá na cozinha. Então, e daí também não tivemos respaldo da empresa, né? Não que a empresa tivesse se mudado, mas como eu já não gostei muito do serviço prestado, aquela coisa toda assim, eu não tive respaldo da empresa. Então, por isso que eu resolvi eliminar marceneiro, né? Marceneiro. Eu sei que não é todo marceneiro, tem muito marceneiro responsável, tem muito marceneiro boa gente que cumpre com o seu ideal de atender o cliente bem, né? Tudo. Quem oferece garantia são essas lojas e fábricas grandes, tá? Então eu resolvi ficar, até porque, como até então eu queria pagar, eu precisava parcelar, né? Eu precisava fazer como se fosse um financiamento para os móveis também, só que eu que faria, não o Ricardo. Então eu fiquei entre essas 4 lojas. Eu fiz o orçamento dessas 4 lojas, fiz o projeto é exatamente igual nas 4 lojas. O que diferencia de uma loja para outra às vezes é a cor do material, porque nem todas as lojas são o mesmo fornecedor de material, mas eu procurei sempre pegar o tom mais parecido possível, os puxadores sempre todos os mesmos, gavetas praticamente sempre o mesmo número, o layout das coisas era exatamente o mesmo com todas as lojas, tá bom? E ficou entre essas 4 lojas, né? E a gente escolheu a Perim. E foi, até então, tá sendo muito boa a escolha, né? Agora a gente vai começar o processo final de remarcação das coisas, né? Pra remedir. Eles foram lá, mediram tudo, né? Mas mediram mais por metro quadrado pra ver quanto que daria o orçamento, mas agora eles têm que realmente medir para ver exatamente o que vai em cada espaço, para ter exatamente tudo bem especificado no projeto, né? Porque até então ela fez um projeto e renderizou, mas não tem nenhuma especificação de detalhamento, não tem nenhum detalhamento, né? E agora ela tem que fazer o detalhamento até para mandar para a fábrica fazer. Eu vou botar aqui embaixo a indicação deles, como eu falei, o contato deles também. E foi assim, né? A gente comprou, eu fiz os orçamentos, alguns, né, antes de pegar a chave. Peguei a chave, fiz os orçamentos com as arquitetas, decidimos, né? Comecei a fazer a obra, paramos, por causa da pandemia, e começamos a fazer a obra devagar após a abertura da pandemia, que eu já tenho um vídeo aqui também falando sobre quando a gente começou e quando que reabriu o condomínio para as reformas. Agora eu vou fazer um vlog mostrando as alteraçõezinhas que teve, que não foi muita coisa também. E muito obrigada, gente. Não se esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Muito obrigada por ter ficado até agora aqui comigo. Eu sei que o vídeo é um pouco longo, mas às vezes esses vídeos explicativos, né, são um pouco mais longos. E até o próximo!